Bem-vindos ao colunário. Desta vez nós vamos usar o colunário para fazer a divisão por 5, usando o método tradicional, ou seja, pelo menos nas formas de lançamento. Nós vamos produzir primeiro o quociente para ser lançado aqui, e aí depois nós vamos produzir o resto para ser lançado aqui. Eu garanto a você que não vai fazer tanta diferença, porque com o sistema de divisão colunária, você tem uma visão privilegiada e em tempo real de tudo que está acontecendo na sua divisão. Você é o agente da divisão, você não fica imaginando dados, eles fornecem dados em tempo real. Nesta versão da divisão, eu vou lançar primeiro o quociente e depois eu lanço o resto, mas sabendo que você, como agente da divisão, tanto faz você lançar primeiro o quociente e depois o resto, ou lançar primeiro o resto e depois o quociente, não vai mudar. Você vai ter uma visão privilegiada em tempo real de todo o processo que está ocorrendo durante a divisão. Então vamos lá. A nossa divisão é 2.895.375 bolinhas divididas entre 5 colunas. Como você já sabe, nós não fazemos essa divisão de uma vez. Nós pegamos uma parte deste número e trabalhamos. No caso, nós vamos pegar apenas 28 bolinhas e trabalhar a divisão dessas 28 bolinhas. Depois nós trabalharemos mais um número, depois outro número, depois outro número, até chegar aqui ao final. O segundo passo do processo, após você ter escolhido o número que irá trabalhar, é localizar esse mesmo número aqui na tabela do colunário. No caso, 28, você localiza o número 28 bem aqui, e aí você usa o colunário para manipular a tabela, lhe fornecer o quociente e o resto. No caso, nesse mesmo sentido. Primeiro vamos produzir o quociente e depois o resto. A nossa missão primeira é colocar todas essas bolas que nós iremos trabalhar, as 28 bolinhas, dentro de um retângulo, ou de 2, se a divisão não for exata. Sempre que você vê com as bolas, com todas as 28 bolas, ou com a quantidade de bolas do dividendo que você colocou aqui dentro, faltar um canto é porque a divisão não é exata. Nós precisamos traçar essa linha aqui no canto que está faltando, passando por cima da bola que estamos trabalhando, no caso, a bola 28, e transformar esse retângulo imperfeito em 2 retângulos perfeitos. Um retângulo contendo as bolas que realmente iremos trabalhar, das bolas, e outro triângulo perfeito contendo as bolas que não iremos trabalhar. É inevitável você ficar sabendo de antemão onde fica o quociente e o resto. Eu já sei que se eu pego 28 bolas para dividir entre as colunas, com esse processo concluído, eu já sei que não vou trabalhar 28 bolas, eu irei trabalhar apenas 25. Então eu vou me concentrar apenas nas 25 bolinhas. Vou dividir entre 5 colunas. Quantas bolas cada coluna recebe? Uma das missões do colunário é transformar toda a divisão em divisão exata e assim facilitar para quem está aprendendo. Ou seja, você dividir 28 dividido por 5, para você localizar o resto, vai dar muito trabalho. Mas se eu pegar e isolar logo de cara as 3 bolas que eu não vou trabalhar, e em vez de dividir 28 bolas, eu dividir apenas as 25, eu vou ter sempre uma divisão exata. Nesse caso, vou descobrir com quantas bolas cada coluna ficou. Essa coluna ficou com 1, 2, 3, 4, 5. Essa também ficou com 5. Essa ficou com 5. Essa também ficou com 5 bolinhas. E essa daqui ficou com 5 bolinhas. Ou seja, cada coluna recebeu 5 bolinhas. Então eu vou lançar os 5 bem aqui no quociente. Com os 5 lançados no quociente, eu vou ver quantas bolas sobraram. Eu vou bem aqui no retângulo onde fica com as bolas que representam o resto. Então restaram 1, 2, 3. Aí eu vou e lanço as 3 bolas aqui no dividendo na forma de resto. E assim eu concluo a primeira parte da nossa divisão. 28 bolinhas divididas entre 5 colunas. Cada coluna recebe 5 bolinhas e sobraram 3 bolinhas e foram devolvidas aqui para o resto. Vamos pegar o 9 aqui, descer para trás de 3. Formamos o número 39, que é o número que iremos trabalhar agora. Então, 39 bolinhas divididas entre 5 colunas. Quantas bolas cada coluna irá receber? Para eu descobrir, primeiro eu localizo o número 39, depois vou colocar todas as 39 bolas dentro de um retângulo,
Então já estão aqui as 39 bolas dentro do retângulo. Observamos que mais uma vez o retângulo não ficou perfeito, ele ficou faltando um canto. E todas as vezes que o retângulo falta um canto, é porque a nossa divisão não é exata. Nós precisamos transformar esse retângulo imperfeito em dois retângulos perfeitos, um contendo os números que iremos trabalhar e o outro contendo os números que irão sobrar. Como eu falei agora há pouco, mesmo você lançando primeiro o dividendo para depois lançar o resto, não importa. Você tem visão privilegiada da divisão, vê em tempo real como ocorre todo o processo, e aí você tem consciência. Pode lançar um primeiro ou depois o outro, não importa. Você tem consciência do mesmo jeito de tudo que está acontecendo na divisão, de todo o processo. Mas como aqui a nossa missão é lançar primeiro o quociente, então vamos extrair o quociente. O quociente é extraído das bolas que ficam acima dessa linha. Da linha para cima ficam as bolas que iremos definitivamente usar na nossa divisão. E embaixo ficam as bolas que já foram isoladas e, portanto, não iremos utilizá-las na nossa divisão. Irão sobrar na forma de resto. Nós vamos usar só 35 bolas. Como eu falei, o colunário ele transforma toda a divisão em divisão exata. Se ficaram 35 bolinhas, então vai produzir uma divisão exata. Ou seja, 35 dividido entre 5 colunas. Vamos conferir quantas bolas cada coluna recebeu. Observe que as bolas de cada coluna ela já se organiza. Aqui ficam sobrepostas umas sobre as outras, lhe oferecendo facilidade para você descobrir na hora o valor do quociente. No caso, a coluna 1 recebeu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bolinhas. A coluna 4 também, 5 também recebeu 7 bolinhas, e se você for conferir, em todas as colunas tem 7 bolinhas. Nesse caso, nós já temos o número a ser lançado no quociente, porque a pergunta é 39 bolinhas divididas entre 5 colunas. Nós já isolamos as 4, sobraram 35 para ser divididas. Então, essas 35, cada coluna recebeu 7 bolinhas, então lançamos os 7 aqui no quociente. E quantas sobraram? Ou seja, quantas bolas não foram usadas na divisão? Sobraram 4 bolas, ou seja, 4 bolinhas não foram usadas na divisão. Lançamos o número 4 aqui no resto. Com isso, mais uma etapa foi vencida, ou seja, 39 bolinhas divididas entre 5 colunas. Cada coluna recebe 7 bolinhas e sobram 4 bolinhas. Vamos para a próxima etapa. E a próxima etapa é descermos aqui o número 5, é o número 45 que iremos dividir. 45 bolinhas divididas entre 5 colunas. Quantas bolas receberá cada coluna e quantas irão sobrar? Localizamos o número 45. Vamos construir um retângulo para deixar todas essas bolas dentro. Nesse caso, você observa que o nosso retângulo ficou perfeito. Ele conseguiu agregar todas as 45 bolinhas aqui dentro do retângulo. Ele não ficou faltando canto. Quando ocorre isso, a divisão é exata. E quando isso ocorre? Todas as vezes que o número do dividendo aqui que nós iremos trabalhar, ele for localizado nessa primeira coluna vertical, aqui da direita, ele é o múltiplo do divisor. Então, a divisão de múltiplos não há resto. Ou seja, essa coluna é formada apenas pelos múltiplos de 5. O 5, 10, o 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Apenas os múltiplos de 5 estão aqui nesta coluna. E todas as vezes que ele for localizado nessa coluna, então a divisão é exata. Não vai haver resto, mas primeiro nós vamos localizar aqui, descobrir 45 bolinhas divididas entre 5 colunas, quantas bolinhas cada coluna irá receber. Bom, elas já se organizam sobrepostas umas sobre as outras. Então, basta você contar quantas bolas tem em uma coluna e logo terá a resposta, o valor a ser lançado aqui no quociente. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Temos 9 bolinhas nessa coluna, 9 bolinhas em todas as colunas. Então, o número 9 será lançado aqui no quociente. E o que eu vou lançar no resto? Observe que não sobrou, nenhuma bola ficou fora. Então, aqui embaixo não tem nada a ser lançado, lançamos o zero. Com isso, concluímos mais uma etapa da divisão. 45 bolinhas divididas entre 5 colunas. Cada coluna recebeu 9 bolinhas e sobrou
0 bola. A próxima etapa é descermos o número 3 para trás do 0 e formar o próximo número a ser trabalhado. Com o 3 já formado aqui, vamos localizar o 3 aqui na tabela. Localizamos o 3 na tabela. A próxima etapa é construirmos um retângulo contendo todas as bolas que irão ser usadas na divisão, no caso, 3 bolas. Nesse caso, formou-se novamente um retângulo imperfeito. Para descobrirmos quais bolas irão ser devolvidas ao dividendo na forma de resto e as que iremos usar na divisão, nós traçamos uma linha aqui acima da bola que iremos trabalhar, que é a bola 3. A parte que fica para baixo é formada pelas bolas que irão ser devolvidas aqui para o resto. E o que fica para cima são as bolas que iremos usar na divisão, como em todas as vezes. Mas desta vez, nós olhando aqui acima da linha, observamos que não tem nenhuma bola para nós trabalhar. Então, nós lançamos aqui o 0. E já olhando aqui embaixo, no retângulo menor, no retângulo que não abrange todas as colunas, nós temos 1, 2, 3 bolas. Então, essas 3 bolas, elas representam o resto e serão devolvidas aqui para o dividendo na forma de resto. E por que aqui recebeu 0 no quociente e foram devolvidas as 3 bolas que estavam aqui? É porque, nesse caso, a divisão não foi realizada. Não houve divisão. Simplesmente a devolução das bolas para o dividendo, que essas bolas irão se juntar com outras bolas que virão daqui dessa parte do dividendo e formar um número maior, e aí sim serão utilizadas na divisão. E assim vamos para mais uma etapa. Vamos descer o 7 aqui para trás do 3 e formarmos o número 37. E é esse número que iremos trabalhar. Vamos localizar o número 37 na tabela para podermos colocar todas as bolas que iremos trabalhar dentro do retângulo e assim ele nos fornecer dados para lançar no quociente e no resto. Voltamos aqui para os retângulos imperfeitos. Está faltando um canto. Você sabe que sempre que falta um canto é porque a divisão não será exata. Para você obter os dados para serem lançados no quociente e no resto, você precisa traçar aquela linha aqui do canto do triângulo, na parte que entra para a esquerda, passando sobre a bolinha que nós estamos trabalhando, no caso a 37, dividindo o retângulo imperfeito em 2 retângulos perfeitos. Esse maior ele vai ficar com as bolas que irão ser usadas na divisão e o menor ficará as bolas que serão devolvidas para o dividendo na forma de resto. Então, 37 bolinhas divididas entre 5 colunas. Já sabemos que essas duas aqui não serão usadas na divisão. Vamos usar apenas 35 bolinhas. E essas 35 bolinhas divididas entre 5 colunas, vamos observar que elas já se organizam aqui nas colunas, umas sobre as outras, nos fornecendo dados para lançar aqui no quociente. Ou seja, você pode começar a contar quantas bolas a partir da linha que você traçou, de baixo para cima ou de cima para baixo até a linha que você traçou. No caso, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bolinhas. Cada coluna recebeu 7 bolinhas. Você pode contar. Todas as colunas receberam o mesmo valor. Então, a pergunta é 37 bolinhas divididas entre 5 colunas. Quantas bolas cada coluna irá ganhar? Já temos a resposta, sabemos que cada coluna ganhou 7 bolinhas. Vamos lançar o 7 aqui no quociente. E quantas bolas sobraram? Vamos aqui. Sobraram 2 bolinhas. E essas 2 bolinhas serão lançadas aqui no resto. E concluímos mais uma etapa da nossa divisão. 37 bolinhas divididas entre 5 colunas. Cada coluna fica com 7 bolinhas e 2 bolas serão devolvidas ao dividendo na forma de resto. Vamos partir agora para a nossa última etapa, que é descer o 5 para trás do 2 e formarmos o número 25, que é o próximo número que iremos trabalhar. Com o 25 formado, vamos localizar ele aqui na tabela. Localizamos. Vamos agora colocar todas essas bolas que iremos trabalhar, todas as 25 bolinhas dentro de um retângulo. Observe que desta vez, mais uma vez, tivemos um retângulo perfeito, ou seja, ele não está faltando nenhum canto, então a nossa divisão é exata. 25 bolinhas divididas entre 5 colunas. Quantas bolas cada coluna irá receber? Observe, basta contar. 1, 2, 3, 4, 5. Cada coluna recebeu 5 bolinhas.
Você pode marcar e contar ou simplesmente contar. Isso é irrelevante. Observe que todas receberam a mesma quantidade de bolas. Se cada coluna recebeu 5 bolinhas, vamos lançar os 5 aqui no quociente. Com os 5 lançados no quociente, vamos ver quantas bolas sobraram. Como a divisão é exata, o número que representa o dividendo, aqui o 25, ele foi localizado aqui na primeira coluna à direita, coluna vertical à direita. Então, nesse caso, não há resto, porque a divisão é exata. E sempre que não há resto, nós devolvemos zero aqui para o resto. Nós temos 2.895.375 bolas divididas entre 5 colunas. Cada coluna recebe 579.075 bolinhas. E sobrou zero. Até a próxima.